Olá, futuro e futura aprovada no concurso do DEAP. Meu nome é Thaís Pertilli e eu sou professora de Direitos Humanos aqui no Rico Domingues. Hoje a nossa dica é para você que já está se preparando com o nosso edital recém-saído. A minha dica é para o Programa Nacional de Direitos Humanos, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, de como vocês vão fazer para estudar esse documento aqui brasileiro. Lembrem, nós já tivemos 3 programas nacionais de direitos humanos. Nós tivemos o programa número 1, de 1996, lá do governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos o programa número 2, do governo Lula. E nós temos o nosso atual, que também foi feito lá no governo ainda do presidente Lula. Vejam, o primeiro, ele tinha ainda mais a intenção dos direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos. Já no segundo programa, já foram incluídos os direitos de segunda dimensão. O nosso terceiro programa, que se chama o mais completo, já pensando em direitos transversais, a transversalidade dos direitos, que todos eles devem ser aplicados em comum, os direitos humanos devem ser aplicados todos em conjunto. Essa é a ideia do nosso terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos de 2009. Então vejam bem, o Programa Nacional de Direitos Humanos que está sendo cobrado de vocês, vocês vão ler ele todinho lá, vão ler os anexos, não é só ler aquele comecinho, tem que ler o anexo para entender tudo, mas como é que a gente vai estudar? Então, esse decreto, que é o Decreto 7.037 de 2009, que é o nosso programa que começou a ser executado a partir de 2010. Esse programa se diz que é o mais completo, até porque ele já trouxe ações programáticas, ou seja, maneiras de implementar de fato o que era disposto ali neste decreto. Ele tem, então, como eu falei, essa visão de transversalidade, porque tem que se aplicar todos os direitos em comum, primeira, segunda, terceira dimensão em conjunto. E ele nos diz lá, no nosso artigo 1º, fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, em consonância com as diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas. Esses 3 nomezinhos, mais o eixo orientador, a gente não pode esquecer, porque isso aqui vai dar nossa estrutura básica do Programa Nacional de Direitos Humanos. Através das diretrizes, objetivos estratégicos, ações programáticas, mais o eixo orientador, é que a gente vai entender, destrinchar todo o nosso PNH3. Então, lá no segundo vai dizer, será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores. O que são os eixos orientadores? Eles são um conjunto de assuntos dos direitos humanos, conjunto de assuntos dos direitos humanos fundamentais, assuntos fundamentais que foram escolhidos para ser tratados. E eles são 6 eixos orientadores. O primeiro é interação democrática entre Estado e sociedade civil. O eixo orientador 2, desenvolvimento e direitos humanos. O eixo orientador 3, universalizar os direitos em um contexto de desigualdades. O eixo orientador 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eixo orientador 5, educação e cultura em direitos humanos. Eixo orientador 6, direito à memória e à verdade. Então vejam, são 6 eixos orientadores, ou seja, 6 temáticas que são trabalhadas em conjunto em geral no PNDH3. Esses são os eixos orientadores. Dentro dos eixos orientadores são estabelecidas diretrizes. O que quer dizer isso? São linhas de atuação dentro de cada eixo orientador. São 25 diretrizes distribuídas entre os 6 eixos orientadores. Então, por exemplo, nós temos o eixo orientador 1, interação democrática entre Estado e sociedade. Esse eixo orientador, ele tem essas 3 diretrizes. Quais são? Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Diretriz 2, fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Diretriz 3, integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Então vejam bem, nós temos os eixos orientadores, que são 6, e dentro dele nós temos as diretrizes, que são linhas de atuação, linhas específicas que foram escolhidas para a atuação. E ainda dentro dessas linhas de atuação, que são as diretrizes, nós temos os objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos, então, são metas a serem cumpridas dentro de cada diretriz. E dentro de cada diretriz, então,
Nós temos esses objetivos estratégicos e para consagrarmos esses objetivos, para atingirmos essas metas, que são os objetivos estratégicos, nós temos dentro deles as ações programáticas, ações que devem ser efetuadas para atingirmos esses objetivos. Então, coloquei no quadro para vocês. Nós temos, em geral, o eixo orientador, que é essa temática geral de direitos humanos, que são 6. Aí nós temos dentro deles as diretrizes distribuídas, 25 diretrizes entre os 6 eixos orientadores, e então dentro das diretrizes, essas 25, cada uma delas tem objetivos estratégicos. Para esses objetivos estratégicos serem cumpridos, nós executamos ações programáticas delimitadas também, tudo ali dentro do PNDH3. Então, um exemplo total para vocês verem. O eixo orientador 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Dentro dele nós temos a diretriz 16, que diz: modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Dentro dessa diretriz nós temos o objetivo estratégico 1, que vai dizer reestruturação do sistema penitenciário. E para cumprir esse objetivo estratégico, nós temos algumas ações programáticas. Não é só essa, mas eu trouxe só uma para trazer o exemplo aqui. São algumas ações programáticas para cumprir esse objetivo estratégico 1. Uma delas, elaborar projeto de reforma de lei de execução penal. E é isso aí, galera. Dessa forma, pensando eixo orientador, diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas, é que vocês vão estudar o PNDH3. Conte conosco, venha se preparar conosco aqui no Rico Domingos Concursos.